Quero saudar os meus amados irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos nos últimos tempos. Isso todo mundo sabe. Paulo escreveu na carta aos Coríntios que as coisas de Deus devem ser com ordem e decência. Amém? Só que eu tenho observado que estão indo longe demais. Porque existe hoje, nos meus olhos que eu tenho visto, líderes de igreja, achando que é dono da igreja. Ontem eu ouvi um sermão que um ancião de igreja carrega a chave no bolso, todas as chaves, achando que a igreja é dele. O defeito da liderança de uma igreja é achar que ele é dono. Ele tem que fazer com zelo, com amor, mas colocar em seu coração que ele não é dono nem da casa dele, quanto mais da casa de Deus. E sem contar, eu como missionário ando em vários lugares e já falaram para mim que não vai em certa igreja porque o líder de lá magoou o seu coração. Será que isso acontece nas igrejas? Liderança magoando o coração das ovelhas. Se você é líder que já tirou pessoas da igreja, deixa eu dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que é melhor que você pegue uma pedra, amarra ela numa corda, depois amarra em seu pescoço e se joga no mar. Porque ser pedra de tropeço na vida de alguém é você tirar aquela pessoa da presença de Deus. E isso não faz de você um bom líder. Se eu fosse o pastor da igreja, eu queria juntar a minha liderança, saber o que tem dentro da igreja, se existe classe bíblica, se existe dupla missionária, se existe pequeno grupo ou células, e se os líderes participam junto com os irmãos. Porque se os líderes que tem que dar o exemplo não participam, é porque ele deve fazer acepção de pessoas. E a igreja não consegue se andar. Às vezes o pastor, ele reúne a sua comissão e fala algo lá dentro, reunidos, mas o importante ele não fala. Sobre alvo de batismo, por exemplo, se a sua liderança se dá bem com as suas ovelhas, porque faz Santa Ceia, líderes fazendo Santa Ceia, magoando o coração de ovelha, pastor, isso é inadmissível. Deveria rever, pastor. Sabe de quê?
que Deus vai cobrar de alguém. A carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, o verso 29, diz que Deus também, ele é fogo consumidor. E o livro de Naum, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que Deus não vai inocentar aquele que é culpado. Então, líderes, por favor, dá-se o exemplo. Você não é dono da igreja. E você não deveria fazer acepção de pessoas. Eu quero ler com vocês aqui, no Evangelho de Mateus, o capítulo 16, o verso 18. Também eu te digo, Jesus falando, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fala com Pedro que ele fez a igreja, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então presta atenção em uma coisa: você pode administrar a igreja, porque a igreja precisa de líderes, mas que não machuca o coração das ovelhas. A igreja precisa de líderes que não faz acepção de pessoas. Enquanto houver líderes assim e pastor que não faz nada, infelizmente eu digo com todas as letras e sem medo de errar, essa igreja não pode ser movida pelo poder de Deus. O pastor, ele tem que administrar junto. O líder, ele é o pastor na ausência. Mas como que é um pastor na ausência do pastor? Se ele é pedra de tropeço na vida das ovelhas. Quando o pastor se reunir, pastor, eu sei que conselho fosse bom não dava, se vendia, mas eu vou lhe dar um conselho. Quando reunir a sua comissão, pergunta a eles se o senhor pode visitar membro por membro da tua igreja. É poucos membros. Pergunta a cada membro da tua igreja o que acha da sua liderança. Você vai ouvir um por um. Aí o Senhor vai chegar a um denominador comum. Por que que a igreja não cresce? Porque o poder de Deus não se manifesta na igreja? Por que que os visitantes, por que que os membros entram vazio e saem vazio de dentro da igreja a qual o Senhor toma conta? O Senhor nomeou líderes que na verdade ele machuca e magoa os corações das suas ovelhas. Líderes que acham que é dono da igreja, e a igreja, a minha Bíblia diz que a igreja tem dono, e é Deus. Então como que pode um título fazer um homem, uma mulher achar que é dono da igreja de Deus? Só porque você é líder e tem esse título, você não tem o direito de magoar o coração e nem machucar a ninguém.
você virou pedra de tropeço na vida das ovelhas. E cabe a você, pastor, me perdoe, resolver esse assunto. Porque as ovelhas estão magoadas, machucadas. E se o senhor é um pastor remunerado, é claro, você ganha para isso, tem que trabalhar, pastor. Trabalhe. Visita suas ovelhas. Pergunta a ela o que acha da sua liderança que você tem. Jesus está voltando. E o anjo relator, ele relata tudo. Para você que é líder, para você que é pastor, o anjo relator, ele relata tudo. E Ezequiel diz que o sangue inocente pode cair sobre você. Você não é dono da igreja. Você apenas administra a igreja de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe os pastores em geral. Porque eu vejo muitas ovelhas sendo machucadas. Elas choram quando a gente entra em conversa. Porque eu sou missionário leigo. Sabe por que eu sou missionário leigo? Porque eu não sou remunerado. Eu faço a obra por amor. É por amor que eu faço a obra de Deus. E eu ouço ovelhas falando de liderança da igreja. Que você possa refletir. Deus colocou para liderar a igreja dele, mas não é para machucar as suas ovelhas. Deus abençoe. Que você toma juízo, que você aprenda com Jesus o que é cuidar de uma igreja.